Olá, 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 irmãos, meus queridos amigos, tudo bem? Que bom que mais um dia você está conosco aí. Não sei se você está assistindo à noite, de manhã, de tarde, de qualquer forma, um bom dia, uma boa noite, uma boa madrugada para você, não importa o momento, mas que bom que você está conosco. Seja aí mais uma vez muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao canal Filhos da Luz. Lembre-se que aqui você sempre será muito bem-vindo, tá bom? Então, pessoal, antes de nós irmos para o nosso bate-papo de hoje, novamente eu quero aí informar por conta do som. Talvez o som ele fique um pouco baixo, tá? De verdade é o que, é o que dá para fazer por enquanto, tá bom? Então eu peço encarecidamente que você tente ficar num local silencioso, tente colocar um fone de ouvido, tente deixar o seu ambiente, tente deixar o ambiente ao seu redor o mais silencioso possível, tá? Então tenta ficar num local mais tranquilo, aumentar o som, colocar um fone, mas de qualquer forma vai ser bênção e vai ser um bom momento. Então eu te convido a pegar a sua Bíblia e pegue a sua Bíblia, fique aí com os seus materiais, né? Põe aí, pelo menos a sua Bíblia, se você puder, por favor, pega a sua Bíblia para você poder acompanhar a nossa conversa aqui na Bíblia, o que fica muito mais proveitoso. E lembre-se aí de compartilhar a live, manda para o pessoal, né? Depois que você assistir, manda para a galera, para que mais pessoas possam entrar em contato com essa mensagem, possam ouvir essa mensagem. E se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilhe, tá? Para que mais pessoas possam ter acesso a esse material, tá bom? Muito bem, então, depois das considerações iniciais, eu te convido a fechar os olhos e vamos falar brevemente com Deus. Senhor, nós pedimos a Ti, meu Deus, a Tua bênção, que nesse momento o Senhor nos dê a Tua bênção, que nessa hora o Senhor nos inspire com o Teu Espírito e que o Senhor, que apenas o Senhor fale. Por favor, abençoa o nosso estudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Então pega a sua Bíblia e abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 1, tá bom? Então se você já assistiu aos os outros dois sermões que nós já postamos aqui, talvez você esteja perguntando, poxa, mas só fala dos evangelhos, né? Os evangelhos também são a palavra de Deus, então é muito bom nós falarmos não só dos evangelhos, mas de toda a Bíblia e, óbvio, dos evangelhos também. Mas calma, que não falaremos apenas do evangelho, dos evangelhos, mas hoje o nosso tema, a nossa mensagem central está aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 1. Enquanto você vai abrindo, eu quero te fazer uma pergunta, tá? E se você quiser, põe nos comentários aí a sua resposta, tá bom? Vamos lá. A pergunta é muito simples. Você gosta de estudar, de ler as genealogias bíblicas? Aquelas seções da Bíblia onde vão contando, né, que, por exemplo, Adão que gerou tal pessoa, vai contando ali toda a árvore genealógica, vai contando toda a ascendência e a descendência dos personagens bíblicos. Você gosta de ler genealogia? Poucas pessoas gostam de ler genealogia. Tem algumas que gostam bastante, outras que não curtem muito, né? Tem umas pessoas aí que pulam, né? Mas genealogias são importantes. E se não fossem importantes, não estariam na Bíblia, certo? Muito bem. Então, em Mateus, no capítulo 1, falando em genealogia, nós temos a genealogia de Jesus, tá bom? Então, antes que você saia do vídeo, tá? Antes que você desista de ler genealogia, calma,
porque essa mensagem aqui é muito interessante, tá? Então, se você nunca leu genealogia na vida, esse é o momento. Esse é o momento, e você vai ver como existem verdades importantíssimas na genealogia, tá bom? Então, Mateus capítulo 1 tem a genealogia de Jesus. E nós vamos ler nesse momento a genealogia de Jesus. Nós vamos ler Mateus capítulo 1, do verso 1 até o verso 17. Então, vamos fazer uma leitura corrida para não demorar e depois a gente vai comentando mais devagar alguns pontos específicos, tá bom? Então vamos lá. Mateus capítulo 1, a partir do verso 1, tá bom? Antes de ler rapidinho, desde já peço desculpas se aparecerem ruídos por aí. As motos, os carros aí continuam rodando na rua, então não tem como a gente barrar essas coisas, tá bom? De qualquer forma, perdoa-nos por qualquer eventual barulho, mas vamos firmes aqui. Vamos lá. Mateus capítulo 1, verso 1. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão. Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Naasson, Naasson a Salmão, Salmão gerou de Raabe a Boaz. Este, de Ruth, gerou a Obed, e Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa, Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias, Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acás, Acás a Ezequias, Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias, Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia, na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel a Zorobabel, Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azor, Azor gerou a Sadoque, Sadoque a Aquim, Aquim a Eliúde, Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Verso 17. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14, desde Davi até ao exílio da Babilônia, até ao exílio na Babilônia, 14, e desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14. Ufa! Quanto nome! E alguns nomes não tão fáceis assim. Mas sabe o que é interessante? Dentro desses nomes, a gente encontra algumas figuras peculiares. Nessa genealogia, a gente encontra alguns homens famosos do Antigo Testamento, alguns homens conhecidos, alguns homens bastante comentados, e homens que cometeram grandes pecados. Veja, por exemplo, Davi está aqui na genealogia, Davi, aquele que cometeu o adultério. Nós temos, por exemplo, Judá e a seus irmãos. Ali no verso 2, fala de Judá e seus irmãos, aqueles que venderam a José. Nós temos, por exemplo, Salomão, que tinha centenas de esposas, centenas de concubinas. Está aqui na genealogia também. Nós temos aí Roboão, nós temos Ezequias, homens que falharam.
homens que erraram. Então, nessa genealogia, na genealogia de Jesus Cristo, o que Mateus deixa muito claro, na genealogia do Messias, nós temos aqui homens com seus pecados sérios. E além desses homens, nessa genealogia nós temos 5 mulheres. Para nós, no Brasil, século 21, isso não quer dizer muita coisa. Mas para aquela época, isso era diferente. Naquela sociedade machista, naquela sociedade patriarcal, falar de mulheres assim não era algo tão comum. A Bíblia, por exemplo, em muitos casos, quando contava a quantidade de pessoas, né, não contava as mulheres e nem as crianças. Não porque Deus não queria, mas porque era um costume daquela época. Era a sociedade da época. Não contavam, né? Então, em uma sociedade machista, falar assim de mulheres não era algo tão comum, tão normal como é para nós. E além de serem mulheres, essas 5 mulheres na genealogia de Jesus, no capítulo 1 de Mateus, são mulheres que também têm os seus pecados e problemas sociais. Veja, por exemplo, verso 3 fala de Tamar. Tamar, ela tinha aí as suas práticas que iam contra tudo que Deus havia ensinado. Então, Tamar vivia uma vida que não estava de acordo com aquilo que Deus tinha indicado. Então, nós temos Tamar, mulher, que vivia uma vida que não era tão bem vista assim por aquelas pessoas, pelas pessoas ali da época. Tudo bem. No verso 5, nós temos Raabe. Raabe era prostituta. Raabe era prostituta. Vivia ali em pecado, pelo menos durante um tempo de sua vida, viveu em pecado. Depois de Raabe, ainda no verso 5, nós temos Ruth. Ruth, que era moabita e que não se dava muito bem com o povo judeu ali. Então tinham aí os seus problemas. Ruth, moabita, mulher de um povo diferente, está aqui na genealogia. Depois, no verso 6, nós temos ali o termo da que fora mulher de Urias. Quem foi mulher de Urias? Batseba, aquela que adulterou, também está aqui na genealogia. E por fim, no verso 16 fala de Maria. Maria não tem um pecado que cometeu assim, que a Bíblia relata. Porém, Maria apareceu grávida sem estar casada com José. Imagina os comentários ao redor. Maria, aquela que apareceu grávida sem estar casada, ela também está aqui na genealogia. Então, 5 mulheres com seus problemas sociais aos olhos daquela sociedade que estava além do Mateus, além dos homens pecadores, além dos homens com seus pecados. Bom, então nós temos aí homens com seus pecados, temos aí mulheres também com seus problemas sociais, seus problemas de pecado, seus problemas religiosos. E mesmo tendo tudo isso aqui, Mateus não apagou essas pessoas da genealogia. E a grande pergunta que resta é: por quê? E a gente poderia listar aqui alguns motivos diferentes. Mas eu acho que vale muito a pena nós falarmos de especificamente 2. E se nós se acharmos aqui que vale a pena mais alguma coisa, a gente comenta também
E você é convidado para comentar, para deixar nos comentários aquilo que você vê, aquilo que Deus fala para você, aquilo que Deus te ensinou, tá bom? Primeira coisa, Mateus, ele deseja mostrar que Jesus Cristo, que o Messias, veio por todos. Então não importa o que Davi cometeu, não importa o que Jacó cometeu, não importa aquilo que Roboão fez, não importa aquilo que Salomão fez, não importa o fato de serem mulheres. Jesus veio por todos. Não que ser mulher é um pecado, evidentemente, mas naquela sociedade as mulheres não eram tão bem vistas assim. E escrevendo isso aqui que Mateus escreveu, ele está mostrando para aquele povo que Jesus também veio pelas mulheres e que as mulheres também são importantes. Jesus também veio por aqueles pecadores. Jesus também veio por aquelas pessoas que falharam. Jesus também veio por eles. E Jesus veio para eles. E o outro ponto muito interessante que a gente tira disso aqui, a outra razão muito interessante e muito bela, é para mostrar o que Deus, o que Jesus faz na vida das pessoas. Porque Raabe era prostituta e Jesus veio por ela e Deus a usou e Deus a transformou e ela foi um instrumento. Davi adulterou, mas Davi era o homem segundo o coração de Deus. Deus transformou a vida de Davi. Deus o perdoou daquele pecado. E ele se arrependeu daquilo, pelo agir do Espírito Santo. Davi não se acomodou com o pecado. Então, primeira coisa, Jesus veio por todos. Seja homem, seja mulher, seja de pecado grande, de pecado pequeno, Jesus veio por todos. Jesus veio pela prostituta. Jesus veio pelo adúltero. Jesus veio pelo mentiroso. Jesus veio pelo mal falado na sociedade. Jesus veio por todos. Por todos. E o poder de Deus, o poder de Cristo para transformar uma vida é inimaginável. É ilimitado. E essas duas grandes razões, essas duas grandes verdades são extremamente preciosas. Eu confesso que eu não sei direito quem está aí do outro lado assistindo. Mas, independentemente de quem seja, eu sei que Jesus também veio por você. Não importa aquilo que você cometeu no passado. Não importa o pecado que você cometeu. Não importa quem você foi. Não importa quem as pessoas veem. Não importa como as pessoas veem você. Jesus veio por você. E Jesus pode transformar a tua vida também. Veja, Jesus te aceita como você está. Mas Ele deseja que você mude pelo poder que vem dele.
pelo poder que vem dele. Davi reconheceu o seu pecado e não se manteve nele. Jacó entendeu o erro que ele tinha cometido e ele também não se manteve nele. Esses personagens pecaram feio, mas não se acomodaram nos seus erros. Pelo menos grande parte deles. Os grandes personagens bíblicos pecaram e pecaram muito, mas não viveram em pecado. Não se acomodaram com o pecado. E é assim que funciona hoje. Jesus te aceita do jeito que você está. Jesus me aceita do jeito que eu estou, mas Jesus espera que eu mude pelo poder dele. Não é ir a Jesus e continuar pecando. Não é ir a Jesus e viver a vida que eu quero, fazendo o que eu quero, pecando do jeito que eu quero. Não. É ir a Jesus e ser transformado pelo Espírito Santo. São coisas diferentes. São coisas diferentes ir a Jesus e ficar do jeito que eu estou, ou ir a Jesus e ser transformado. É essa segunda opção que Deus quer. Deus quer que eu vá a Jesus do jeito que eu estou, mas que eu esteja receptivo ao agir do Espírito Santo na minha vida. Então eu não sei quem é você, eu não sei o que você fez, eu não sei quem você foi, eu não sei quem você é, eu não sei o que você faz, eu não sei quais são os seus pecados, quais são os seus erros, quais são os seus problemas. Eu não sei. Eu não sei. Tudo que eu sei é que Cristo também veio por você. Tudo que eu sei é que você também tem lugar em Jesus. E eu sei que Deus tem poder para transformar a sua vida. Vá a Jesus. Mas vá a Jesus com o desejo de mudar de vida, não de viver em pecado. Mas vá com o desejo de abandonar o pecado acariciado. Vá com o desejo de mudar o que tem que ser mudado, de mudar atitudes, de mudar pecados, de mudar estilo de vida. E se você for com esse desejo a Jesus, o poder dele vai fazer isso na sua vida. O Santo Espírito fará isso que tem que ser feito. Vá com esse desejo, vá a Cristo do jeito que você está, mas não permaneça assim. Permita que o Espírito Santo te transforme. Caia de joelhos aos pés dele. Fale com ele, peça ajuda. Peça transformação, peça mudança de vida. E pode deixar que ele vai fazer aquilo que você não pode fazer. Tudo que ele nos pede é que a gente mantenha a comunhão com ele. Que nós estejamos em contato com Deus. Lendo a Bíblia, orando, cantando hinos, colocando em prática aquilo que Jesus ensinou todos os dias, constantemente, nos alimentando espiritualmente, assim como a gente se alimenta fisicamente. Lembre-se, Jesus veio por você. Você que se sente um pecador, digno, que não merece nada, Jesus veio por você. Essa é a boa notícia. E óbvio, não tem má notícia. Se você pensou, não tem má notícia. São apenas boas notícias. Jesus veio por você. Jesus quer que você mude de vida. E Jesus pode mudar a sua vida, assim como ele mudou a minha. E assim como ele mudou a vida de tanta gente. O último texto que eu quero ler aqui, ainda em Mateus, no capítulo 9. Vamos ao capítulo 9 de Mateus? Vamos lá. Mateus, capítulo 9, verso 13. Ide, porém, e aprendei o que significa
Misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Jesus veio chamar pecadores. Jesus veio chamar a mim e a você. Então lembre-se, você também tem lugar em Jesus. Mas Ele deseja que você abandone o seu pecado. Ele deseja que você abandone o seu estilo de vida, que você sabe que está errado. E o melhor é que Ele oferece poder para isso. Ele oferece ajuda. O Espírito Santo atua no meu e no seu coração, mudando o que tem que ser mudado, transformando o que tem que ser transformado. Tudo o que temos que fazer é permitir e manter comunhão com o céu. Faça isso, comece hoje, que nesse dia você ande com Deus, que você se alimente de Deus, que você se alimente espiritualmente de Deus. E o Espírito Santo vai mudar na sua vida aquilo que tem que ser mudado. Vá a Ele, porque Jesus está voltando. E Ele oferece a vida eterna para você também, independentemente do seu passado. Jesus também te recebe. E Jesus está disposto a te transformar, desde que você assim queira. Pensa nisso, reflete nisso e manda essa mensagem para pessoas que precisam, para pessoas que queiram ouvir essa mensagem. Vamos orar? Então eu convido você a fechar os seus olhos e vamos falar com Deus. Senhor, obrigado porque Cristo veio por todos. Obrigado porque Jesus recebe a todos. Pai, nos ajude a entendermos que a despeito dos nossos pecados, dos nossos erros, do nosso passado, que Cristo nos recebe. Mas também nos ajude a entendermos que o Senhor não quer que a gente continue em pecado. O Senhor deseja que a gente mude de vida. Então, por favor, nos dê esse desejo e que o Espírito Santo atue em nós, fazendo aquilo que a gente não pode. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém. Amém. Foi um grande prazer, mais uma vez, tê-los aqui conosco. E você será sempre muito bem-vindo. Então compartilha, curta, se inscreve. Vamos aí espalhar essa mensagem e a gente se vê na semana que vem. Fique ligado, acesse o nosso Instagram, acesse o nosso Facebook e dá uma olhada em todos os materiais que constantemente, diariamente são postados. Fique com Deus, que sejamos filhos da luz.